Olá, olá! Com muita alegria, nós vamos começar mais um livro da Bíblia. Terminamos o livro de Êxodo no áudio anterior e hoje nós vamos começar o livro de Levítico. Como eu tenho feito das últimas vezes, cada vez que a gente começa um novo livro, eu faço uma contextualização a respeito desse livro. Essa contextualização não é algo que sai da minha cabeça. Eu também estou aprendendo aqui a respeito da Bíblia junto com vocês. Olha que privilégio meu. E essa contextualização eu sempre pego ali no site bibliaonline.com. Então, caso você queira acompanhar o texto, é só abrir lá para Pesquisa Levítico no bibliaonline.com que você vai achar exatamente o texto que eu estou lendo. Bora lá, então. Terceiro livro da Bíblia, a palavra Levítico é uma referência aos levitas, os primeiros sacerdotes judaicos responsáveis por exercer a função sacerdotal para o seu povo. Levítico, gente, é um dos livros do Pentateuco, que é o grupo de 5 livros escritos por Moisés, tá? Só um adendo aqui. Nesse livro, que é direcionado ao povo de Israel, encontramos passagens voltadas aos sacerdotes. Acompanhamos também os acontecimentos desde o fim da construção do tabernáculo até a saída do povo do Monte Sinai. Ao longo dos capítulos, vemos os discursos de Deus a Moisés, que deveria reproduzi-los aos israelitas durante o Êxodo e os modos como as ofertas deveriam ser realizadas no tabernáculo. Além disso, são mostradas informações sobre a ordenação dos sacerdotes de Israel, tendo Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes. Em Levítico, podemos entender que o Senhor desejava que os israelitas vivessem em santidade. Assim, o povo deveria oferecer sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus, como a expiação, purificação ou perdão. Com o estabelecimento dos sacerdotes e das ofertas, nos é mostrado as leis de pureza e impureza. A pureza era considerada um meio para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus e permanecer em bom convívio com a comunidade. Os capítulos finais são compostos pelo Código de Santidade, onde práticas são proibidas, como, por exemplo, a blasfêmia e as penalidades voltadas para esses atos. Portanto, o livro de Levítico é composto de diversas informações sobre o início dos sacerdotes, as ofertas e sacrifícios que o povo deveria realizar, as leis de pureza e impureza e o código de santidade. Além dessas orientações, o livro traz também incentivos de uma boa postura e convívio entre as pessoas. Bom, agora que a gente está, então, devidamente contextualizado a respeito desse livro, Levítico, nós vamos ler hoje os capítulos 1 a 4, pelo nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 1. O Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés, falou com ele e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém dentre vocês trouxer uma oferta ao Senhor, escolha um animal dos rebanhos de gado bovino, ovino ou caprino. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito diante do Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça do animal para o holocausto, e este será aceito para fazer expiação por ele. Então, o novilho será imolado diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e o aspergirão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. A pele do animal do holocausto será tirada e ele será cortado em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, com a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está queimando no altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho,
quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado no lado norte do altar, diante do Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, aspergirão o sangue por todos os lados do altar. O animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está queimando no altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela, a queimará e deixará escorrer o sangue da ave no lado do altar. Ele retirará o papo e as penas e os jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas com gordura. Depois, o sacerdote rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. A oferta de cereal. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, deverá ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos filhos de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com azeite e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus filhos. É porção santíssima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. Quando você trouxer uma oferta de cereal assada no forno, que seja da melhor farinha, roscas sem fermento, amassadas com azeite, ou pães finos, sem fermento, untados com azeite. Se a sua oferta de cereal for preparada em uma assadeira, que seja da melhor farinha amassada com azeite e sem fermento. Parta a oferta em pedaços e derrame azeite sobre ela. É oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida em uma panela, que seja da melhor farinha com azeite. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-a ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus filhos. É porção santíssima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel, nem como oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixem o sal da aliança do seu Deus faltar nas suas ofertas de cereal. Coloquem sal em todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela, derrame azeite e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal novo esmagado e do azeite, com todo o incenso. É oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. Capítulo 3. A oferta de comunhão. Se a sua oferta for sacrifício de comunhão e você oferecer um animal do rebanho de gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado e o imolará à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue por todos os lados do altar.
Do sacrifício de comunhão, ele trará a oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras e que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso no altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se alguém oferecer um animal do rebanho de ovelhas ou de cabras como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, alguém o apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado e o imolará à entrada da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão aspergirão o sangue por todos os lados do altar. Do sacrifício de comunhão, ele trará a oferta preparada no fogo ao Senhor. Toda a gordura que recobre a cauda cortada rente à espinha, a que cobre as vísceras e toda a gordura que está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins. O sacerdote os queimará no altar. É alimento preparado no fogo em dedicação ao Senhor. Se a oferta for um cabrito, ele o apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal e o imolará à entrada da tenda do encontro. Então, os filhos de Arão aspergirão o sangue por todos os lados do altar. Dessa oferta, ele trará a oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins. O sacerdote os queimará no altar. É alimento de oferta preparada no fogo como aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Capítulo 4. A oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se o que pecar for o sacerdote ungido, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará o novilho à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nos chifres do altar do incenso aromático que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Derramará o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins, assim como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. O sacerdote queimará essas porções no altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas com gordura. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se a que pecar sem intenção for toda a comunidade de Israel, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu,
a assembleia trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor e imolarão o novilho diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro, e derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da assembleia. Se um líder pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no local onde o holocausto é imolado, diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura do altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará expiação pelo pecado do líder, e o seu pecado será perdoado. Se uma única pessoa do povo da terra pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpada. Quando a conscientizarem do seu pecado, trará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Removerá toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação por esse homem, e seu pecado será perdoado. Se alguém trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será imolado como oferta pelo pecado no lugar onde é imolado o holocausto. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Removerá toda a gordura, como se remove a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor do culpado expiação pelo pecado cometido, e o pecado será perdoado. E assim, minha gente, nós encerramos mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias e te espero aqui no nosso próximo áudio para a gente continuar seguindo com essa nossa leitura do livro de Levítico. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!